Olá, pessoal. Essa é a gravação da sexta aula. Eu vou tentar fazer mais compacto que os outros vídeos que eu tenho feito. Mas eu tenho que mostrar para vocês como localizar o Rhinoceros para que vocês baixem nas suas máquinas. Estou ligando o Chrome. E aqui eu vou escrever Rhinoceros 3D dessa maneira. Tenho certeza de escrever a palavra certa. Dá um Enter. E aí, aqui está o site Rhinoceros 3D. Lembra que no Mackenzie nós estamos usando a versão 6, mas a gente já está na versão 8. Então, estudantes podem pagar apenas US$ 195, ou equivalente em reais, não é um preço exorbitante. É possível usar uma versão de avaliação de R$ 0, vale por 90 dias. Então, eu vou clicar em Try It. Ele vai me pedir para criar uma conta sempre, ok? A minha conta já entrou automaticamente. Eu tenho de concordar com essa política de privacidade. E aí eu vou baixar o software. Depois você vai usar este código, já copia esse código no bloco de notas, porque você vai usar este código para autorizar sua cópia do Rhino. Você pode baixar em inglês, que eu recomendo, mas se tiver problema, você pode baixar em chinês tradicional, coreano, português. Enfim. Eu recomendo que vocês baixem em inglês, tá? Download English, não. Você vai baixar, aí você vai instalar o programa, ok? Quando você instalar o programa, você vai ter este ícone, normalmente no menu iniciar, né? Eu estou usando o Windows 11, que tem esse menu iniciar curioso, ele não mostra todos os softwares. Então, eu vou clicar em mais e vou procurar aqui, não estou achando outros aplicativos. Jesus, por que ele não mostra o mistério para mim, tá? Ele não está criando, deve ser um problema no meu Windows 11, ele não está criando os ícones para todos os softwares. All apps, todos os aplicativos. Aqui sim eu vou localizar o Rhinoceros, RS. E no 7 e no 8 tem uma pastinha, abro a pastinha e vou usar Rhino 8 aqui. Então, vamos começar o Rhino 8. Quando eu inicio o programa, no Mackenzie, ele não pede para que a gente escolha um template. Eu vou pedir, vou criar um novo arquivo usando, veja que tem vários padrões de desenho. Eu vou usar um objeto grande em milímetros. Large Object Millimeters. Okay. Não veio ao caso hoje, mas eu reconfigurei a tela do meu Rhino para que ele mostre o fundo preto. Eu prefiro, como no AutoCAD. Okay? E esse layer default, se ele for preto, ele não aparece no fundo preto. Então, esse é o painel de layers, que é ligado se você clicar nessa pizzazinha. Então, eu vou clicar na cor do layer default e vou mudar a cor para algo que seja visível na minha tela. Eu vou usar layers que são muito similares àqueles que a gente usou ao desenhar a nossa luminária. Como é que eu vou fazer isso? File, Import. Vou localizar a minha pasta. Eu tenho muita coisa no computador, então vocês me perdoam perder algum tempo nisso. Mac 2024, 01, ferramentas, Prof. Por algum motivo ele está mostrando a aula 002, aula 005 aqui. Curioso. Deixa eu dar uma checada. Prof, aula 001, 02, 03, estão todos aqui. Então,
pastas não estão sincronizando. Mas a nossa luminária está... Vou mudar para DWG. DWG é o formato do AutoCAD. AutoCAD Drawing Exchange, AutoCAD Drawing. Nenhum arquivo aqui dentro. Então, estou pausando um pouquinho para resolver esse problema, já volto aqui. Pronto, resolvi o problema. Eu já estou abrindo um arquivo que está aqui na aula 005, que deve ser esse spot plancha de impressão, que é o desenho que eu acabei de finalizar no vídeo anterior. Ok? E vou abrir esse arquivo. Ok? E ele vai me mostrar, eu tenho já a luminária 3D, que eu vou apagar daqui, né? Mas agora eu tenho a minha luminária desenhada, foi importada do AutoCAD. Então ele importou, ele converteu as cotas para uma cota que é o estilo do Rhino, mas é o mesmo desenho e eu tenho os mesmos eixos. Tem alguns layers que surgiram aqui que eu não conheço. Se eu largar aqui layer, se eu largar essa coluna, eu consigo ler o nome completo dos layers. E se eu passar o mouse aqui em cima e arrastar, eu diminuo a área de trabalho, aumento um pouco a área. Então, se você criou os layers elaboradamente no outro programa, quando você abre um arquivo do outro programa, no caso o AutoCAD, ele traz todas aquelas configurações. Claro que tem algumas diferenças, ok? Então, tem o layer para o viewport, enfim. Aqui, o objeto vai ser o layer onde toda a modelagem que eu vou fazer acontece. Linhas de construção vão ser as linhas que eu vou usar para começar a desenhar o objeto. Eu vou ter que fazê-lo novamente. Só que dessa vez eu vou fazer de uma maneira diferente do que foi feito. Duplo clique, linha de construção, tem um tiquezinho, significa que é o layer atual. Tudo que eu fizer vai cair nesse layer. Então, vamos dar uma explorada rápida na interface do Rhino. Eu tenho vários menus, menu de arquivo, de edição, de vista, de curvas, de superfície, sólidos, que nós vamos usar hoje, e várias ferramentas aqui. Eu sempre tenho esse toolbar que tem as ferramentas mais básicas de desenho. No Rhino 6, lá no Mackenzie, essas ferramentas de OSNAP, elas estão aqui na base do meu modelo. No Rhino 8, elas vieram aqui para o lado esquerdo. Eu posso até estreitar um pouco isso, para recuperar um pouco de espaço de trabalho. Okay? Nota que eu já tenho endpoint, nearest, midpoint, intersection e perpendicular, porque ele reconheceu no desenho que eu importei esses mesmos parâmetros. Muito bem. Então, eu tenho aqui as vistas no primeiro triedro, que é o padrão americano. Então, você tem a vista em perspectiva, você tem a vista topo, a vista frontal e a vista direita. Se a gente fosse trabalhar no padrão brasileiro, eu mudaria essa vista, clica na setinha. Set View, Left ou esquerda. Perfeito? Então tá. Eu vou manter a vista right. Eu tenho 2 ou 3 motivos, que não é o caso agora, para manter a vista right. Por exemplo, por uma questão de orientação, tá? Então, set view right. Ok? Eu prefiro essa vista porque você vai ver que esse eixo Y ficou à esquerda, tá? Me facilita entender o posicionamento do objeto. E na vista perspectiva? Que tal o desenho colocado em perspectiva? Só que essa é uma vista lateral da luminária. O que significa o quê? Significa que ela não pode estar no plano XY. Ela tem que estar no plano XZ. Eu vou rotacionar esse desenho 90 graus. Mas eu vou rotacionar no espaço.
Então, estou indo no menu Transform, Rotate 3D, seleciono tudo que vai ser rotacionado, Enter, e aí eu vou rotacionar segundo este eixo. Início do eixo de rotação, término do eixo de rotação e ângulo ou primeiro ponto de referência, o ângulo 90 graus. E agora o desenho vai aparecer, duplo clique retorna o layout com 4 viewports. Agora o desenho vai aparecer frontal, que é como nós fizemos em aula. E a vista top deixou de ser importante. Ok? E a vista direita também. Eu estou vendo esse desenho, é um desenho plano, ele é magrinho. Então, eu vou ficar por hora apenas no Perspective. Lembrando, galera, que eu tenho o ícone de X, Y aqui, vermelhinho e verdinho. Isso me indica que esse desenho está vertical em relação ao plano de trabalho original. Agora eu vou usar esse desenho para produzir o cilindro principal. Está aqui. Estou voltando para a vista front. Eu vou rotacionar todo esse conjunto. Agora é um rotate tradicional. Transform, rotate simples. Selecionar tudo isso. Esse é o ponto de base da rotação. Eu vou rotacionar menos 45, sentido horário é negativo. É assim que nós trabalhamos. Ok? E agora eu volto para a Perspective. O que eu quero mostrar para vocês é algo particularmente importante. Se eu criar a circunferência, centro da circunferência do cilindro aqui, ele está criando ela no plano XY. Esse é o padrão de desenho no Revit. Tá? Ele trabalha no plano XY. Ok? Então, esse lado aqui é o lado direito. Eu vou para a vista right. Impossível resolver do lado direito. Então, eu vou adotar uma segunda estratégia, um pouco diferenciada. Shift botão direito do mouse arrasta a sua vista. Só o botão direito do mouse orbita a sua vista. Ok. Então, eu vou desenhar, vou estender essa linha, que é o eixo. F8 liga o ortogonal. Eu vou desenhar o cilindro inicial da luminária exatamente nesse eixo. Ok? Perfeito. E vou desenhar uma circunferência, circle, center radius, o centro vai estar num ponto, por exemplo, esse daqui, e o raio da circunferência é 132 dividido por 2, dá 66. Raio da circunferência é 66. Agora, nota que, como eu estou longe do desenho, eu posso colocar a circunferência num plano que está YZ. Aqui a circunferência está deitada no chão, aqui ela está num plano vertical. Então, eu puxo o cursor para cá, 62. 62? 132, 65, 66. Novamente circunferência, tá? Curve, circle, center radius, plano vertical, 66. Ele não aceitou novamente. Circunferência, center radius, 66. Ele não está aceitando a circunferência com o raio que eu quero. Então, eu vou fazer a circunferência assim mesmo. E vou rotacionar essa circunferência no espaço. Transform, rotate 3D, seleciono a circunferência. Vou pegar o ponto central, só ligar o center aqui do lado. Ponto central da circunferência. E puxar uma linha nesse sentido.
e indicar o ângulo, que vai ser de 90 graus. Então, a circunferência está feita, com o raio de 66 no plano vertical, e agora eu vou criar uma forma sólida, equivalente a essa circunferência. Então, eu seleciono, já vou para o layer, estou no layer objeto. Deixa eu botar essa curva no layer. Linha de construção, botão direito do mouse. Change Object Layer. Pronto, essa circunferência está no layer de construção. E agora eu vou continuar no layer objeto e vou criar uma extrusão, ou seja, forma tridimensional derivada dessa circunferência. Menu Solid, Extrude Planar Curve, Straight, seleciono essa curva, Enter, e aí, conforme eu puxo, eu controlo a profundidade dessa peça. Essa peça vai ter 206 milímetros. 206. Okay? Eu vou passar para linhas de construção e ocultar temporariamente o layer objeto. E eu sei que esse cilindro da luminária, ele tem 2,5 milímetros de espessura. Então, eu vou fazer um offset, menu Transform, Offset. O offset não está aqui. Ok, o menu Curve, Offset, Offset Curve. Clico aqui na palavrinha Distance, digito 2,5, Enter. E agora eu seleciono a curva e puxo puxo o cursor para o lado de dentro. Ok? E eu vou extrudar essa curva que eu acabei de criar por offset. Solid, Extrude, Curve, Straight, Enter. Para o valor mesmo, 206. 206. Também vai para o Layer Objeto, botão direito do mouse, Change Object Layer. Pronto, os dois estão no Layer Objeto. Se eu usar o Shade, clica aqui na setinha. Se eu usar o Shaded, eu vou ver que essa forma está maciça, quando na verdade é um tubo. Como eu vou produzir o tubo? Eu vou subtrair do cilindro externo, eu vou subtrair o cilindro interno. Eu faço isso também no menu Solid, Difference. Deste externo, Enter, eu subtraio este interno, Enter. E agora eu produzi um tubo tridimensional. Tudo bem? Estou ocultando o layer objeto, porque eu vou usar essas circunferências para produzir alguns detalhes adicionais. Então, eu estou com as cópias de ponta cabeça, está muito estranho. Eu tenho um rebaixo no objeto, tem 2,5, um afastamento de 2,5, e aí eu tenho um disco. Eu vou começar com o fundo da luminária. Tem um disco com 2,5 de espessura, afastado de 2,5 do fundo do tubo. Essa peça aqui, ela na verdade, ela vai entrar para cá. Ok? Então, nós não desenhamos a seção, a gente desenhou uma vista, mas se eu desenhar um corte desse objeto, eu vou ter um outro tubo que vai ser rosqueado que está inserido aqui dentro. Então, vamos lá. Você pode manter o desenho do AutoCAD aberto no próprio AutoCAD, ao lado do Rhino, para trabalhar com um pouquinho mais de conforto. Então, o tubo é um tubo que está aqui dentro. Eu vou, então, dar um novo offset curve, offset curve, mesmo 2,5. E agora eu vou criar aquele tubo, ele vai ter 10 milímetros de comprimento extrude. Só que tem uma diferença dessa vez. Vou usar o Solid Extrude Planar Curve Straight. Vou selecionar ambas as curvas, Enter, e vou puxar com 10 milímetros. Nota que eu não vou precisar fazer a subtração. Se eu seleciono duas curvas para o comando Extrude,
e elas estão uma dentro da outra, evidentemente, entra, 10 entra. Ele já produz o tubo que eu quero. Vou religar o layer objeto, o tubo ficou oculto. Lembra que o botão direito do mouse é o Orbit? Ok? Esse tubo ele tem que se deslocar nesse sentido 2,5 milímetros. Então eu vou usar o Move, Transform, Move. O objeto já está selecionado. Marcar um ponto, puxar o cursor e digitar 2,5. Então o que, que aconteceu? Esse tubo ele penetra no tubo maior. E eu estou imaginando que na montagem da luminária vai ter um rosqueado. E agora, finalmente, nós vamos produzir a chapa no fundo desse tubo. Qual é essa chapa? Essa chapa de fechamento no fundo da luminária. Ok? Então, vamos lá. Eu vou selecionar, colocando esse objeto, esse anel também no layer objeto. Tá? Ok. Eu vou mover essa curva. Melhor, vou copiar essa curva. Transform Copy. Vou copiar essa curva 2,5 para cá. Copiou? Copiou. Então, copiar. Transform, copy, seleciono essa curva, Enter. Ponto, a partir de onde eu vou copiar, puxo exatamente nesse eixo, 2,5, Enter. É. Eu tenho que dar um clique, não é um Enter, desculpa, gente. Copy essa curva, esse ponto, 2,5 e clica com o mouse. Também não deu certo. Ele tinha copiado certo da primeira vez, está aqui a cópia. Okay? Se eu religar o layer objeto, eu vou ver que essa curva ficou no extremo aqui desse tubo menor. E essa curva, então, vai ser extrudada para criar aquela placa que fecha o fogo da luminária. Planar curves straight, quanto para cá? 2,5. E esse também vai para o Layer Object. Botão direito do mouse, no Layer Object, Change Object Layer. E agora, por favor, esse detalhe que eu havia desenhado, esse recesso, ele está modelado tridimensionalmente. Ok? Eu vou espelhar esses dois objetos. Selecionar esses dois objetos. Vou usar o Transform Mirror. E eu tenho de pegar um ponto médio entre de um extremo ao outro do tubo. Então, eu estou cancelando e vou fazer uma linha entre essa curva e vou criar uma cópia dessa curva. Copy 206. Aqui então está a boca da luminária. Vai ver se ela coincidiu. Ok? Muito bem. Agora eu posso achar um ponto médio entre esse centro e esse centro. Para isso eu vou criar uma linha, line. Botão direito do mouse faz apenas um segmento de linha, que vem desse centro aqui até esse centro aqui. Ele não está pegando esse centro, que curioso.
Então, eu vou digitar CEN para forçar o center. Ele não está forçando o center nenhum. Pegou. Essa linha, perdão, essa linha aqui, essa linha, eu vou colocar num layer distinto para torná-lo mais visível. Eu vou colocar temporariamente no layer cotas, tá? Ok. Porque esse eixo aqui está me atrapalhando, né? Vou encurtá-lo. Ok. Então, eu fiz uma linha do centro dessas circunferências para o centro dessa outra circunferência. E agora eu vou espelhar as peças do objeto. Okay? Para fazer isso, eu vou temporariamente colocar esses dois objetos também no layer cotas. Change Object Layer. Congelo o objeto. Acho que isso vai permitir a gente ter um entendimento mais claro. E vou aplicar o comando Transform Mirror, ou espelhamento. Transform Mirror. Pego tanto esse disco quanto esse anel. Enter. Este midpoint. Percebe o que é o espelhamento? E agora, então, falta ainda uma coisa. Tá? Eu tenho esse objeto aqui. E esse objeto, galera, ele é à frente da nossa luminária. Ele vai ser furado. Okay? E qual é a dimensão desse furo? 7,5 milímetros para dentro. Então, eu vou copiar a curva que está aqui, curve. Eu vou copiá-la, transform copy, deste ponto aqui. Muita atenção para onde eu vou copiar essa curva. Para este ponto aqui. Tá bom? E eu vou fazer um offset de 7,5. Curve, offset, 7,5. Curva. Aqui para dentro. Não sei se vocês percebem onde eu estou querendo chegar, mas agora eu vou fazer uma extrusão dessa curva com 10 mais 2,5. Não, basta 2,5. Eu vou fazer uma extrusão dessa curva. Solid Extrude Planar Curve Straight. Essa curva. 2,5 para cá. Ela está ocupando um lugar dentro desse disco maior. E agora eu vou aplicar o Difference. Solid Difference. Deste anel, Enter, eu removo esse cilindro, Enter, e agora eu cortei a peça. Dá para entender o que está acontecendo nessa peça? E é isso que eu tenho representado aqui, nesse detalhe. Eu tenho 7,5 milímetros aqui. Eu tinha esse disco maciço, igual ao do fundo, e agora eu criei um sólido que tem, a partir com uma curva offsetada 7,5 para cá, criei o sólido e subtraí esse sólido da forma original do disco. Então, nossa luminária terminou assim, na aula, né? Se quiser colocar todas, eu vou passar para o layer objeto e ocultar linhas de função. Tá? Agora eu posso selecionar sem susto todas essas partes do objeto e colocá-los no layer objeto. Pronto, meu modelo já está vermelho. Algo que eu mostrei mais antecipadamente na aula e eu estou deixando para o final é que eu tenho vários modos de display. Eu tenho wireframe, só as linhas, as arestas. Eu tenho shaded, eu tenho rendered, que como eu não tenho materiais de iluminação, eu não consigo ver uma qualidade muito interessante. Eu tenho ghosted,
que é um modo que o objeto fica semi-transparente. Eu tenho X-Ray, ele fica um pouco mais transparente. Eu tenho o modo Technical, que ele tenta representar todas as características internas do objeto em linhas pontilhadas, linhas de projeção. Eu tenho Artistic, que é basicamente um lixo. Eu tenho Pen. Tem alguns parâmetros nesse Pen que permitem fazer parecer um desenho feito à mão. Eu tenho Monochrome, que é um sombreado preto e branco. Eu tenho Arctic, que é um modo em que todas as partes do objeto são tratadas como sendo brancas. Eu tenho esse modo Ray Traced, que é tipo um render, que na versão 8 do Rhino é um render muito competente, ele se atualiza em tempo real. E se eu tiver materiais, e você esperar um pouquinho, nota como eu mexo um pouco e ele vai diminuindo a granulação até o render estar completo. Então, com o render, eu consigo um nível de detalhe no meu objeto muito fino, mas não é um objeto técnico. E é com isso que eu me despeço. Espero que vocês aproveitem essa aula e semana que vem tem mais.